Agora, e as desordens articulares? Quais são elas? Você tem o deslocamento de disco com redução. Deslocamento de disco com redução, clinicamente, como se avalia ele? O paciente tem que ter um som na forma de estalido ou de clique, um som na abertura e um som no fechamento. Se ele não tiver um som na abertura e não tiver um som no fechamento, você pode fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução? Pode. Então, imagina que você tem um som de estalido somente na abertura. Se você tiver um som de estalido somente na abertura, você tem que ter pelo menos mais um som articular, ou na protrusiva ou na lateralidade, tanto direita quanto esquerda. Quando você tem dois sons articulares de estalido, ou na abertura e no fechamento, ou somente na abertura ou somente no fechamento, você teria que ter mais um som articular, ou na protrusiva ou na lateralidade. Então, na verdade, são dois sons articulares. Um quando abre, um quando fecha, som na forma de estalo. E se você tem um som só na abertura ou só no fechamento, você teria que ter mais um som nos movimentos excursivos. Dessa forma, dentro dos padrões de pesquisas atualmente, e para diagnosticar a disfunção temporomandibular, você poderia classificar como um deslocamento de disco com redução sem fazer nenhum tipo de exame de imagem. Agora, tem um outro subtipo de desordem articular, que é o deslocamento de disco com redução com travamento intermitente. Como que seria esse deslocamento de disco com redução com travamento intermitente? É o paciente que tem esses mesmos sinais clínicos que eu acabei de falar, e associado a isso, ele tem uma dificuldade na abertura de boca. Ele começa a abrir a boca e ele tem um travamento, sendo que esse travamento ele não é um travamento permanente, é um travamento intermitente, como o próprio nome já diz. Então, o paciente começa a abrir a boca, ele não consegue terminar a abertura de boca. E ele mesmo faz uma manipulação na mandíbula dele e ele ele consegue terminar o movimento de abertura de boca. Isso é chamado travamento intermitente. O paciente começa a abrir a boca, ele tem o travamento e ele faz alguma manobra e ele consegue fazer todo o movimento de abertura de boca. Então, deslocamento de disco com redução, com travamento intermitente. O terceiro subtipo de desordem articular é quando o disco para de reduzir. Quando que ele para de reduzir? Quando você tem um deslocamento de disco sem redução e você tem associado a isso uma limitação na abertura de boca. Ou seja, o paciente não consegue abrir a boca numa abertura maior ou igual a 40 milímetros. Então, esse padrão 40 milímetros é um padrão que a gente tem na literatura científica de você ter um parâmetro para saber se o paciente tem limitação na abertura de boca ou não. Uma coisa que é importante entender, quando você faz esse tipo de avaliação, o paciente, você tem que pedir o paciente para abrir a boca de forma que ele não sinta dor. Então, se ele consegue abrir a boca até 20 milímetros e acima de 20 milímetros ele começa a ter dor, ele tem uma limitação de abertura de boca. Por quê? Acima de 20 milímetros ele até consegue abrir, mas ele tem a dor. Então, a dor, na verdade, limita a abertura de boca dele. Então, nessas situações, você tem um deslocamento disso sem redução, com limitação de abertura de boca. Dá para você avaliar isso clinicamente, sem exame de imagem? Dá. Depende da experiência do profissional que está fazendo essa avaliação clínica. E será que é válido eu pedir um exame de imagem para ter a certeza? Depende. Depende por quê? O exame de imagem ele é importante para complementar o diagnóstico. O próprio nome já diz, é um exame complementar. E nós pedimos muito ele quando ele tem o poder de mudar o seu diagnóstico. Se ele não tiver o poder de mudar o seu diagnóstico, você pode pedir só para mostrar ao paciente que o que você está falando vai se confirmar, vai ser confirmado nesse exame de imagem. Na maioria das vezes, o exame de imagem para você avaliar tecido mole, o padrão ouro é a ressonância magnética, para você entender se o paciente tem esse disco deslocado ou não. Nem sempre nós pedimos esse exame. Então, outro subtipo agora de desordem articular, quando o paciente ele continua com esse disco deslocado e sem reduzir, e agora ele não tem mais a limitação de abertura de boca. Então, o quarto subtipo das desordens articulares, deslocamento de disco sem redução, sem a limitação de abertura de boca, ou seja, o paciente voltou a abrir e fechar a boca normalmente, sem esse desconforto, tanto na abertura quanto no fechamento. Nessas situações, na maioria das vezes, o paciente ele tem uma queixa de dor à mastigação, dor quando ele se alimenta com alimentos duros.
ele tem um antecedente de som articular, ele tem um antecedente de travamento de boca fechada. Esse travamento de boca fechada nada mais é do que o disco está interrompendo a passagem da cabeça da mandíbula, ele está deslocado, ele não reduz mais, ele não deixa a cabeça da mandíbula passar, e o paciente tem a dor e não consegue abrir a boca. Nesse quarto momento, nesse quarto subtipo, o disco ele continua deslocado, continua não reduzindo, e o paciente voltou a conseguir fazer os movimentos de abertura e fechamento de boca, porém, ele tem uma queixa de dor à mastigação, ou ele tem uma dificuldade de se alimentar com alimentos duros. É o padrão normal do deslocamento de disco, sem redução, sem limitação de abertura de boca. Agora, um outro subtipo de DTM articular, ou seja, desordem articular, são as doenças degenerativas. Como que eu sei se o paciente tem uma doença degenerativa na articulação temporomandibular? E o que é essa doença degenerativa? A doença degenerativa na articulação temporomandibular nada mais é do que uma destruição da cortical óssea que fica ou ao redor da cabeça da mandíbula ou ao redor da fossa mandibular, a parte mais externa do osso, que é a cortical. Como que eu avalio clinicamente se eu suspeito de uma doença degenerativa ou não? Normalmente, o paciente que tem uma doença degenerativa, ele tem um som articular na forma de crepitação. O que é o som articular na forma de crepitação? É aquele som articular que o paciente relata para a gente: doutor, eu tenho um som que parece que tem areia dentro da articulação. Doutor, eu tenho um som aqui, um barulhinho, que parece que fica rangendo aqui dentro da articulação quando eu abro e fecho a boca. Doutor, tem um barulhinho aqui que parece que sabe quando o serrote passa na madeira? Exatamente esse barulho. Então, são tipos de sinais clínicos de uma DTM articular na forma de crepitação, que é um som na forma de crepitação. O nome desse som é crepitação, diferente daquele som de estalido que nós vimos no deslocamento de disco com redução. Então, esse som de crepitação, você suspeita de uma doença degenerativa. Quando você suspeita de uma doença degenerativa, o que normalmente você faz? Você pede um exame para avaliar as estruturas que são acometidas por essa doença degenerativa. Quais são as estruturas que são acometidas em um processo degenerativo da articulação temporomandibular? As estruturas ósseas. Qual o exame padrão ouro para você avaliar a estrutura óssea? Tomografia computadorizada do feixe cônico, também chamada tomografia Cone-Beam, dentro da odontologia, muito utilizada, em que você consegue avaliar se você tem alguma destruição óssea na articulação temporomandibular, ou na cabeça da mandíbula, ou na própria fossa mandibular. E esse processo degenerativo, no exame tomográfico, você consegue observar que o paciente tem, na maioria das vezes, uma perda da continuidade da cortical óssea. E o paciente tem imagens que na radiografia é chamado de radiolúcida e na tomografia é chamado de hipodensidade. Então, hipodensidade nada mais é do que a imagem radiolúcida, é a interpretação dentro da tomografia, de acordo com a escala de Hounsfield. Quem não lembra, eu tenho isso nas minhas aulas de imagem da ATM, mas só para dar uma relembrada. Então, a tomografia, quando você tem uma imagem escurecida, ou seja, tons escuros, você não chama de radiolucidez, mas sim de hipodensidade, tá? Isso de acordo com os tons de cinza que você tem na imagem pela escala de Hounsfield, que foi o físico estudioso que estudou os exames tomográficos. Só para relembrar um pouquinho e lembrar um pouco da história. Então, a tomografia computadorizada Cone-Beam é um exame bem indicado quando você suspeita de um processo degenerativo. E você tem dois processos degenerativos na ATM. Você tem a osteoartrose e você tem a osteoartrite. Normalmente, a osteoartrose, você tem um processo degenerativo sem processo inflamatório em atividade. E na osteoartrite, você tem o processo degenerativo com o processo inflamatório em atividade e a dor e a degeneração acontecendo ao mesmo tempo. Quando o paciente tem a dor, tem a inflamação articular e tem a degeneração. Você chama de osteoartrite. Agora você tem o último subtipo de desordem articular, que é o que a gente chama de subluxação. O que é a subluxação? É aquele paciente que chega para você
não sei se vocês já tiveram em alguma situação, o paciente que chegou e não conseguia fechar a boca, ou o paciente que ficou muito tempo com a boca aberta e não conseguiu fechar. Isso também é chamado travamento de boca aberta. O travamento de boca aberta, dentro das DTMs articulares, dentro das desordens articulares, você tem a classificação como subluxação. Então, a subluxação nada mais é do que o paciente que ou já teve um travamento de boca aberta, ou ele chega no seu consultório com um travamento de boca aberta. É um tipo de desordem articular, é um tipo de desordem articular que também deve ser tratado.